Mar, calmo por fora, abissal por dentro. Debaixo das ondas há coisas que o tempo esqueceu e outras que jamais deveriam ter existido. Pescadores puxam suas redes esperando peixes, mas às vezes o que vem é frio, disforme e impossível de explicar. Relatos que parecem lenda, mas quando o mar devolve algo, ele nunca mente. E o que está escondido lá embaixo, talvez esteja começando a subir. As viagens de pesca nem sempre seguem o roteiro esperado. Às vezes, quem se aventura pelos rios e mares acaba esbarrando em algo que jamais deveria ter ressurgido. Criaturas que pareciam ter desaparecido da Terra, animais que mais parecem lendas e aparições que desafiam a lógica. Desde encontros acidentais com espécies marinhas antigas até confrontos com tubarões brancos gigantes e perigosos. Estas são situações em que pescadores capturam aquilo que talvez nunca fosse para ser visto. São imagens que borram a fronteira entre o mito e a realidade e deixam no ar uma pergunta incômoda: o que mais está escondido sob a superfície? O canal Thai Pig Patrol, bastante conhecido no YouTube por misturar pesca com entretenimento, já conquistou 500 mil de assinantes fascinados por essas histórias aquáticas. Em um de seus vídeos mais intrigantes, o criador aparece em um rio, aparentemente em uma pescaria comum, até que algo inesperado surge nas águas calmas. A captura é incomum, inquietante. Uma criatura de aparência bizarra, coberta de espinhos, é puxada para fora da correnteza. O que ele encontrou foi o raríssimo exemplar albino do Anticus hister, uma espécie de pleco de grande porte. Este peixe, já incomum por natureza, torna-se ainda mais singular na sua forma albina. Com uma coloração pálida, quase translúcida, ele parece ter sido moldado pelo próprio mistério. Sua pele clara o torna vulnerável na selva subaquática, tornando sua sobrevivência quase um milagre. Não é comum vê-lo, nem na natureza, nem em cativeiro, e justamente por isso, sua presença provoca fascínio e desconforto ao mesmo tempo. É como se aquele ser pertencesse a outro mundo. Capturas raras como essa servem como lembrete de que os oceanos, rios e lagos ainda escondem maravilhas estranhas e belas, esperando silenciosamente para serem descobertas por aqueles que se atrevem a olhar mais fundo. Agora imagine uma cena completamente diferente, mas igualmente perturbadora. Você aluga um iate para aproveitar um fim de tarde com amigos. Sol se pondo no horizonte, o mar calmo, tudo perfeito para relaxar. Mas então algo inesperado acontece. Sob a superfície, uma luz azul intensa começa a brilhar. Não é reflexo, não é ilusão, é algo real e desconhecido. Essas luzes misteriosas já foram relatadas em diversas partes do mundo. Algumas parecem pulsar como corações vivos, outras se movem com fluidez, como se tivessem vontade própria. As teorias não param de surgir. Seriam criaturas bioluminescentes ainda não catalogadas? Ou talvez uma forma de tecnologia secreta escondida no fundo do oceano? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que essas aparições são efêmeras. Elas surgem de repente e desaparecem tão rápido quanto chegaram, deixando para trás apenas o silêncio e a dúvida. E para aqueles que as presenciam, resta a inquietação de ter visto algo que não deveria estar ali. E então vem mais um caso. Um pescador comum em um dia ensolarado decide aproveitar o mar. Ele joga sua linha, espera com paciência, o tempo passa e tudo parece tranquilo. Até que, do nada, o inesperado acontece. O anzol é puxado com força. Ele sente que há algo grande do outro lado. Quando finalmente consegue puxar, a surpresa é completa. Não é peixe comum. Não é crustáceo. Não é nada que ele conheça. Diante da câmera, ele mostra a criatura com cautela, usando apenas um pequeno gancho. A dúvida é clara. O que é isso? Ninguém responde. Nem mesmo ele. E isso apenas reforça a ideia de que em cada canto submerso existe uma chance de encontrar o inexplicável. O mundo subaquático ainda é um imenso arquivo não decifrado, um lugar onde os segredos dormem à espera de mãos curiosas ou imprudentes que os tragam de volta à luz. Alguns pescadores, ao lançarem suas linhas nas águas profundas e esquecidas do mundo, acabam trazendo à tona criaturas que parecem mais saídas de um filme de ficção científica do que dos oceanos à Terra.
Ma, you see this? Com olhos saltados, pele translúcida e formas tão bizarras quanto hipnóticas, esses seres despertam tanto fascínio quanto desconforto, principalmente quando seus detalhes são testemunhados de perto. Nem tudo que habita o fundo do mar deseja permanecer oculto. You guys see this? E quando decide aparecer, muitas vezes é ainda mais estranho do que poderíamos imaginar. À distância, um pequeno alpendre surge no horizonte, e o único som que quebra o silêncio é o atrito escorregadio de algo molhado deslizando sobre a madeira. A linha de pesca se estica, tensa, como se relutasse em libertar aquilo que se prendeu em sua extremidade. Algo lá embaixo, algo que resiste, algo que não quer subir, ou talvez não devesse. Barcos de pesca comercial, equipados com redes imensas e tecnologia de alto mar, às vezes capturam algo tão colossal quanto inexplicável. Criaturas presas nas malhas surgem envoltas em lodo e mistério, deixando tripulações inteiras perplexas, como se tivessem despertado uma relíquia viva de uma era perdida. Um bom exemplo disso? Um tubarão boca grande. Essa criatura raramente é vista e até hoje parece um engano da natureza. Vive em regiões abissais, afastada de qualquer contato humano, e foi descoberta apenas em 1976. O tubarão boca grande se move de forma lenta e espectral, com uma abertura bucal desproporcional ao seu corpo, como se sua própria existência desafiasse os padrões da biologia. Alimenta-se de plâncton e água viva, como se fosse um fantasma filtrando o próprio oceano. Encontros como esse servem como lembrete de que ainda conhecemos muito pouco sobre os abismos oceânicos. E então, em outro cenário, uma ameaça muito menor em tamanho, mas não em ferocidade. As piranhas. Pequenas, velozes e impiedosas, essas criaturas têm uma das mordidas mais violentas da natureza. Seus dentes afiados são capazes de reduzir carne ao osso em questão de segundos quando provocadas. Apesar de sua fama, piranhas dificilmente atacam sem motivo. Mas, quando o fazem, a transformação das águas é instantânea, de tranquilidade para caos. O que antes era um lago sereno se torna um redemoinho de destruição súbita. Enquanto o mar se estende infinito para todos os lados, um homem solitário cuida da própria linha de pesca em um dia aparentemente comum. Seu caiaque balança levemente com as ondas e suas pernas repousam relaxadas logo abaixo da superfície. Há silêncio, há paz, mas o mar nunca é confiável. E esse silêncio, como todo silêncio profundo, está apenas esperando o momento certo para ser quebrado. Uma sombra escura desliza sob a superfície da água com velocidade e precisão. O homem de cima do barco sente o gelo da apreensão percorrer a espinha ao perceber algo se movendo logo abaixo de si. O que quer que esteja ali embaixo carrega uma presença incômoda, e sua passagem silenciosa provoca não apenas ondas, mas um arrepio invisível no ar e um medo instintivo que reverbera até a madeira do casco. Na costa, moradores se aglomeram, celulares em punho, todos com os olhos grudados na água, assistem algo colossal sendo lentamente içado por um guindaste. Mas o que se revela não é uma captura comum. O tamanho por si só silencia a multidão. Murmúrios se espalham entre olhares atônitos. À medida que a criatura rompe a superfície, a curiosidade dá lugar ao espanto. Ela balança no ar como um gigante adormecido, seu corpo se estendendo além das expectativas de todos ali. Há quem se aproxime fascinado, outros recuam instintivamente. Ninguém tem certeza do que está sendo retirado das profundezas. Momentos como esse confundem os limites entre descoberta e mistério. Eles servem como lembrete de que ainda conhecemos muito pouco sobre o que realmente vive sob o mar.
Um grupo de pescadores e entusiastas marinhos documenta seus encontros no canal do YouTube Black Tip Geish. Em um de seus vídeos, eles partem para uma pescaria simples perto da costa, mas o que acabam trazendo à tona não é nem de longe comum. No lugar de um peixe qualquer, aparece um peixe-serra gigantesco, uma criatura extremamente rara, ameaçada de extinção, que vive escondida em águas turvas e evita contato com humanos sempre que possível. Seu corpo imenso, focinho serrilhado e sua natureza imprevisível tornam esse tipo de encontro um evento raro e perigoso para quem não está preparado. Felizmente, ao invés de mantê-lo, os pescadores optam por soltá-lo de volta ao mar, oferecendo à criatura uma nova chance de sobreviver em seu frágil ecossistema. Em alto mar, os pescadores costumam dizer que nem tudo que vem na rede é peixe. Às vezes, o que emerge das profundezas tem olhos que brilham demais, ou cabelos que se movem como algas na correnteza. Entre relatos abafados e olhares desconfiados, surgem histórias sobre criaturas meio humanas, meio peixe, as sereias. Tá ouvindo isso? Dizem que as sereias encantam marinheiros. Silêncio, Zé. Você vai espantar os peixes. Mas ninguém conta o que acontece quando elas decidem caçar. Em águas escuras e profundas, existem criaturas que não brilham ao sol. Elas sussurram promessas e arrastam você para o fundo. Hoje, você vai descobrir o que se esconde sob a superfície e por que é melhor nunca responder ao chamado das sereias. Prepare-se e mergulhe se tiver coragem. Histórias sobre sereias. Essas enigmáticas criaturas meio humanas, meio peixes, sempre povoaram o imaginário das pessoas. Elas seriam reais ou apenas frutos do folclore? Enquanto alguns acreditam que vivem escondidas nas profundezas dos oceanos, outros afirmam que surgem ocasionalmente em praias isoladas ou em penhascos perigosos, quase como aparições que desafiam a lógica. Habitando desde lendas antigas até relatos modernos, as sereias continuam a despertar uma curiosidade quase hipnótica na humanidade. Em um relato vindo de alto mar, um grupo de pescadores vivenciou algo inexplicável. Eles trabalhavam como de costume, puxando suas redes carregadas, quando algo estranho ficou preso nas malhas. No meio do processo, perceberam uma movimentação incomum. Uma câmera a bordo conseguiu registrar o incidente, mas as imagens eram sombrias e embaçadas. Ainda assim, um detalhe chamou a atenção. De dentro da rede, uma mão escamosa emergiu repentinamente e pareceu atacar um dos pescadores. Ao observarem melhor, o formato daquela mão lembrava descrições antigas de sereias. Dominados pelo espanto e pelo medo, os homens rapidamente soltaram a rede, permitindo que a criatura escapasse de volta ao mar. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu naquele dia. Outro caso misterioso ganhou destaque em 2010 e foi até coberto pela BBC. A filmagem surgiu nas proximidades do Oceano Atlântico, onde uma câmera subaquática capturou o movimento de uma criatura estranha nadando com graça entre as ondas. Ela não se parecia com nenhuma espécie marinha conhecida. Tinha grandes nadadeiras e um jeito quase coreografado de se mover pela água. A imagem não era muito nítida, mas o suficiente para gerar uma enxurrada de discussões. Enquanto alguns descartaram o vídeo como uma montagem ou brincadeira, outros, incluindo pesquisadores entrevistados pela BBC, sugeriram que poderia se tratar de uma espécie ainda não catalogada. A reportagem levantou mais perguntas do que respostas, reacendendo o debate sobre o que realmente habita os abismos ainda inexplorados dos oceanos.
Nas águas geladas da Groenlândia, uma descoberta surpreendente deixou a tripulação de um submarino em estado de choque. Em meio à escuridão do mar, algo inusitado cruzou o campo de visão. Uma mão palmada, movendo-se rapidamente, seguida por uma imagem embaçada e fugaz. Foi o suficiente para convencer aqueles a bordo de que tinham testemunhado algo extraordinário. Talvez, finalmente, uma sereia. Imagine passar séculos ouvindo histórias tidas como meras lendas e, de repente, se deparar com algo que parece confirmar tudo. Um momento raro, quase milagroso. Em outro vídeo enigmático, pessoas vestidas com trajes amarelos de proteção realizam o que parece ser uma missão altamente confidencial. Eles estão recuperando algo do fundo de um lago. À primeira vista, parece uma operação comum, mas ao analisarem o objeto retirado da água, encontram algo inacreditável. Um corpo com parte superior humana e uma cauda verde escura, semelhante à de um peixe. Seria essa a prova física da existência das sereias? O mistério aumenta quando nos perguntamos quem são essas pessoas com trajes especiais. Seriam agentes de algum governo? Esse tipo de vídeo faz com que seja impossível não pensar nos segredos que podem estar sendo escondidos sob o manto dos oceanos. Enquanto navegava perto de Maiorca, na Espanha, um turista filmava paisagens sem grandes pretensões, até que, ao dar zoom em uma pequena ilha, algo inesperado apareceu. Uma figura com corpo humano na parte superior e uma longa cauda de peixe descansava sobre as pedras. Nenhuma criatura conhecida se parece com aquilo. A impressão que dá é que o turista acidentalmente flagrou uma sereia aproveitando o sol em pleno descanso. Outro registro intrigante foi feito por um marinheiro chamado Tavian, durante uma jornada solitária pelo Oceano Pacífico a bordo de um navio de carga. Em determinado momento, duas criaturas misteriosas começaram a nadar ao lado do navio, acompanhando sua velocidade com facilidade surpreendente. Elas se moviam com tanta agilidade que parecia impossível serem animais marinhos comuns. Tavian ficou convencido de que eram sereias. E mais, ele jurou ouvir vozes vindo da água, como se estivessem cantando, exatamente como nas antigas histórias sobre sereias que seduzem marinheiros com melodias hipnóticas. Intrigado e um tanto assustado, tentou localizá-las novamente, mas elas já haviam desaparecido. Durante a gravação de uma simples cena de praia na Jamaica, um turista foi pego de surpresa. Uma figura emergiu da água por alguns segundos e sumiu logo depois. Não parecia ser um peixe. A silhueta lembrava a cabeça de um ser humano. Embora o vídeo não seja uma prova definitiva da existência de sereias, ele levanta muitas questões. Se não era uma sereia, como poderia alguém nadar com tanta facilidade em uma correnteza tão forte em uma área que seria desafiadora até para atletas profissionais? Para quem ainda tem dúvidas, um mergulhador na Austrália capturou imagens surpreendentes. Durante o mergulho, uma criatura semelhante a uma sereia passou nadando bem acima dele. Ela parecia distraída e nem percebeu sua presença, o que facilitou a filmagem. Por sorte, o mergulhador permaneceu em silêncio, o que permitiu um registro claro daquele momento raro. A filmagem mostrou com nitidez a figura misteriosa e aumentou ainda mais o fascínio por esse mundo subaquático que ainda guarda tantos segredos. Em um templo no Japão repousa uma múmia que intriga estudiosos e curiosos até hoje. Ela não se parece com nada conhecido, nem humano, nem peixe. Trata-se de uma criatura enigmática conhecida como Ninjo, uma figura lendária semelhante a uma sereia. A história remonta ao século XVIII, quando pescadores capturaram essa criatura estranha em suas redes na costa de Tosa. Sem saber ao certo o que haviam encontrado, levaram-na até Osaka, onde foi vendida como uma raridade. Uma família
família adquiriu o espécime e, considerando-o um verdadeiro tesouro, preservou-o ao longo das gerações. A criatura tem dentes semelhantes aos de um macaco, boca de peixe e escamas douradas cobrindo o corpo. Segundo a lenda, alguém teria comido sua carne por engano e vivido por 800 anos. Desde então, a múmia é considerada sagrada e é mantida no templo, cercada por orações e pedidos de bênçãos. Em 2016, nas margens do Sri Lanka, uma cena incomum chocou moradores locais. Uma criatura com corpo parcialmente humano e cauda de peixe foi encontrada presa em uma pilha de lixo. Parecia estar pedindo ajuda. A aparência misteriosa da figura atraiu a atenção da população, que rapidamente se mobilizou para resgatá-la. O momento foi registrado em vídeo e mostrava claramente as pessoas tentando libertá-la com cuidado. Depois disso, pouco se sabe. Os moradores apenas relataram que a criatura foi solta e retornou ao mar, como se esse fosse seu desejo. Em 2022, um vídeo curto publicado nas redes sociais deixou o público em estado de choque. Gravado na região de Dani, entre Uganda e Quênia, mostrava uma criatura estranha deitada à beira da água. Ao se aproximarem, as pessoas pareciam não acreditar no que viam. A figura lembrava uma criança com uma longa cauda e chegou a mover braços e nadadeiras de forma lenta, como se estivesse ferida. Apesar da comoção, muitos especulam que o vídeo tenha sido manipulado. Alguns afirmam que se trata de uma montagem feita com a imagem de um peixe morto e uma boneca. Mesmo assim, o mistério continua alimentando debates acalorados online. Uma gravação de câmera de segurança feita em uma piscina na França em uma noite de sábado em 2022 capturou algo verdadeiramente incomum. Um instrutor de mergulho, ao revisar as imagens, notou a presença de uma garota com um comportamento estranho. Ela caminhava discretamente pela área da piscina e, de repente, mergulhou na água e desapareceu completamente. O mais curioso era que, após alguns instantes, a câmera flagrou o que parecia ser uma cauda surgindo por breves segundos na superfície. A possibilidade de que a jovem tenha se transformado em uma criatura aquática levantou inúmeras teorias e deixou o instrutor em completo estado de dúvida. Uma garota passeava tranquilamente pela praia em Cape Sands, na Austrália, quando viu algo parcialmente coberto pela areia. À primeira vista, pensou que fosse um corpo humano, o que a assustou. No entanto, ao se aproximar, percebeu que a figura tinha pernas que se fundiam em uma única cauda, semelhante à de um peixe. Assustada e curiosa, tirou uma foto e postou nas redes sociais. A imagem viralizou, dividindo opiniões. Enquanto alguns acreditam que se tratava de uma sereia real, outros suspeitam que fosse apenas um golfinho em decomposição. Durante uma caminhada por uma praia remota na costa da Turquia, um explorador se deparou com um achado perturbador. Ossos incomuns começaram a surgir entre a areia e, movido pela curiosidade, ele começou a escavar. Aos poucos, revelou um esqueleto de aparência híbrida, parte humana, parte peixe. Os dentes estavam incrivelmente bem preservados e a forma do corpo levantava suspeitas de algo jamais visto. A descoberta viralizou rapidamente e alimentou diversas teorias nas redes. Muitos acreditam que tudo não passa de uma brincadeira bem elaborada, mas o explorador está convencido de que encontrou os restos mortais de uma sereia. Seria isso apenas mais um truque da natureza? Um drone sobrevoava a região de Dana Point, na Califórnia, quando capturou imagens que causaram alvoroço. Diversas criaturas marinhas emergiam da água em grupos, com formas esguias e movimentos coordenados. À primeira vista, pareciam humanoides nadando com incrível elegância. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes, levando muitos a acreditar que eram sereias em pleno movimento. No entanto, ao observar com mais atenção, ficou claro que as figuras eram, na verdade, golfinhos
oceanos nadando em grupo. Mesmo com a explicação, o vídeo continua sendo um lembrete de como, às vezes, os oceanos ainda conseguem nos enganar e nos fascinar. Cada lugar tem uma história oculta e eu tô aqui pra contar. Se gostou, deixa o like.